Olá pessoal, professor Wilson Cândido, de volta com mais uma série de vídeos. Sou terapeuta ocupacional, sou licenciado em Biologia, sou diretor da Mais Estímulos, sou coordenador de pós-graduação e facilitador de palestras e cursos nas áreas da educação, da saúde e da ação social. Nessa nova série de vídeos, a gente irá conversar sobre estimulação sensorial, mostrando o processo de desenvolvimento infantil, as contribuições teóricas, a sensorialidade enquanto elemento norteador desse desenvolvimento infantil e especialmente falando sobre neurociência e como o nosso cérebro recebe as informações que nos chegam pelas vias sensoriais, levando aí a um processo de transformação dessa informação para assim dar uma resposta linguística, motora ou comportamental adequada ao ambiente onde estamos inseridos de acordo com cada estímulo sensorial que nos chega. Nosso primeiro vídeo será sobre sensorialidade, desenvolvimento e aprendizagem, trazendo aí as contribuições teóricas que temos recebido nas últimas décadas e, por que não, no último século. Nesse contexto, acerca do desenvolvimento infantil, enquanto contribuição teórica, nós temos aí alguns importantes teóricos que têm norteado as nossas práticas educacionais e de intervenção clínica, que a gente não pode deixar de citar nesse momento, que são as contribuições de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, a Júlia Guerra, Freud e tantos outros que contribuíram para que a gente entendesse o processo de desenvolvimento infantil. Quando a gente fala de Piaget, a gente fala de maturação cerebral, entendendo que cada momento vivido por essa criança é um preparo para uma etapa seguinte que requer um cérebro mais maduro e mais elaborado enquanto funcionamento para responder bem ao que vem aí pela frente. Então, Piaget descreve a sua teoria construtivista a partir da apresentação de estágios que a criança apresenta, desde 0 a 2 anos, que é o estágio sensório-motor, onde a criança entende e percebe o mundo através das sensações e das ações que realiza involuntariamente. Dos 2 aos 7 anos de idade, ele descreve o estágio pré-operatório, onde a criança entende o mundo através da linguagem e através de imagens mentais. Dos 7 aos 11 anos, ele fala do operacional concreto, onde a criança ou adolescente já entende o mundo através do pensamento lógico e categorizando algumas situações. Entre 11 e a partir dessa idade, a adolescência já andando para o crescimento para a vida adulta, temos as operações formais, onde o adolescente entende o mundo através do pensamento hipotético e do raciocínio científico. Essa contribuição de Piaget é extremamente importante e ela vem de encontro também à teoria socio-interacionista de Vygotsky, que defende a importância da mediação cognitiva como elemento de estimulação para o processo de desenvolvimento de qualquer criança, seja ela neurotípica ou não. E ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que é o espaço que a criança terá que percorrer entre o saber que ela tem, que é o saber real, e aquele saber ideal que ela ainda pode alcançar enquanto saber potencial. Esse mediador ele pode ser o profissional de sala de aula, o cuidador, o familiar, o profissional que atende, contanto que seja alguém que consiga levar essa criança de um ponto onde ela está enquanto desenvolvimento a um ponto mais amplo, de desenvolvimento mais elaborado. E ele fala dessa mediação cognitiva, que ela pode ser um processo curto, ou longo, dependendo da forma como a criança se apresenta, e entendendo aí que o outro é mais capaz, esse mediador que é o professor, que são os colegas, que trabalha nesse contexto aí as principais funções psicológicas superiores, a partir de instrumentais, por meio de instrumentais que ele chama de signos, que faz com que a criança saia do seu estado de aprendizado real para alcançar um aprendizado ideal ou potencial. Ou seja, ele já defendia a inclusão como um espaço onde os que sabem mais conseguem auxiliar os que sabem menos. Nessa mesma linha de contribuição teórica, nós temos Henri Vallon. Vallon ele fala sobre o desenvolvimento humano enquanto etapas distintas
e que são passagens marcadas por conflitos, por rupturas, obedecendo a algumas leis. A alternância funcional, que são funções e domínios, preponderância funcional, que é a afetividade e cognição como recurso entre a criança e o meio onde ela se encontra inserida, a diferenciação e integração funcional, que é a consagração de um novo estágio. Então, Vallon falava da afetividade como elemento importante para esse processo de desenvolvimento e aprendizagem. Ele falava dos impulsos emocionais, sensório-motor projetivo, personalista, categorial e o estágio que ele chamava de adolescência. Ainda nessa linha de contribuição teórica, nós temos o entendimento de que existe uma relação direta entre o cérebro e o corpo. Logo, a gente não pode estudar esse corpo esquecendo do contexto, né, cerebral enquanto elemento que controla todo esse corpo. Então, a gente não pode estudar, a gente não pode propor estratégias preventivas, criar estratégias de intervenção, seja ela clínica ou institucional, separando corpo e cérebro, né, porque são situações indissociáveis. Então, nesse contexto, a gente traz um dos contribuintes nesse processo de entendimento da psicomotricidade, nesse contexto de desenvolvimento infantil, que é o Dr. Ajúria Guerra, assim como Gisele Soubiron, né, Piquevalier, Jean Lebout, Costa Lá, Loureiro, todos eles, Dupré, Charcot, todos eles entendiam a importância de se entender o contexto corporal como elemento indissociável do cérebro. E é quando, nesse contexto aí de contribuição desses diversos teóricos, se entende essa relação do corpo com o meio e com as funções mentais como importante, né, para as funções motoras e para o pleno desenvolvimento dessa criança. E mais uma vez reforçando a ideia de que até os 7 anos de idade é quando todo o processo de estimulação proposto por todas as equipes de intervenção, pelo professor de educação infantil, pela família enquanto mediadora em outros espaços não formais, nesse período de 0 a 7 anos é o período de maior possibilidade de crescimento, porque estamos falando de um espaço chamado janelas de oportunidade, que é quando a criança consegue desenvolver-se, aprender muito melhor usando desse tempo como um tempo extremamente importante. Então, o processo de desenvolvimento e maturação do ser humano faz aumentar em nós o número de neurônios até os 2 anos de vida, que é chamado de desenvolvimento ontogênico. Nessa fase, algumas situações são importantes enquanto vivenciais, né? Aí a gente tem que entender que essas fases são necessárias, mesmo que eu esteja trabalhando clinicamente falando ou no contexto institucional, esses teóricos todos que eu acabei de citar são importantes para que a gente entenda esse processo que a criança apresenta para chegar, né, a esse pleno desenvolvimento global, por assim dizer, né, entendendo que se uma criança encontra-se neurologicamente perfeita no seu funcionamento cerebral, ela precisa desse ambiente estimulador, propício à estimulação, e se ela tem um contexto de funcionamento cerebral prejudicado, esse contexto social precisa ser cada vez mais estimulante. Então, nesse primeiro momento, a gente traz as contribuições de Loureiro, Costa Lá, Lebout, Piquevalier, Soubiron, Ajúria Guerra, Dupré, Charcot, dentro do contexto aí, quando se fala de desenvolvimento psicomotor. A gente traz Vallon, quando entende a importância da afetividade. A gente traz Jean Piaget, quando entende a necessidade de dar importância à maturação cerebral para que a criança possa construir etapas funcionais no seu desenvolvimento, e a importância do meio e da mediação, que é o socio-interacionismo de Vygotsky. Além de Freud, que traz aí a teoria psicossexual como uma teoria importante para que a gente entenda lá na vida adulta alguns comportamentos ou transtornos como possível situação associada a fases infantis mal vivenciadas ou não tão bem elaboradas ou não superadas. Então são contribuições teóricas que nos levam a refletir sobre a importância, né, de conhecermos esse contexto como um todo, de entendermos o desenvolvimento infantil para pensarmos em outras condições de sensorialidade e de aprendizagem. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Em breve, um novo vídeo para vocês da série Estimulação Sensorial. Abraços!